O século XX, entre outras coisas, foi o século das atrocidades. Foi o século marcado pelos açougueiros. Aqueles caras que não tiveram a menor dúvida em exterminar, em matar os seus próprios povos. Foram verdadeiros açougueiros que nós tivemos no século XX. Neste vídeo daqui, eu quero falar a respeito de 4 desses açougueiros. Conforme eu disse, foram homens que não vacilaram, não tiveram a menor dúvida em derramar milhões e milhões de litros de sangue do seu próprio povo. Homens que tiveram um grau de crueldade, de perversidade, de violência assim anormal. Foram mortos na casa dos milhões de mortos. Vamos analisar aqui 4 desses, não é humanos, são verdadeiras bestas. 4 bestas que deixaram seus nomes registrados na história do século XX pelo derramamento de sangue. A primeira besta, o primeiro sanguinário, o primeiro açougueiro, é esse que você está vendo aqui na frente, a imagem dele. Esse sujeito daqui, o nome dele é Mao Tse-tung. Ele governou, depois de sucessivos disputas, a China a partir do ano de 1949. E pelos próximos 27 anos, até 1976, ano em que finalmente ele morreu. Ele foi de uma crueldade assim absurda. Ele é o primeiro aqui entre os 4 açougueiros. Mao Tse-tung, ele, segundo a história conta, ele é responsável por pelo menos 70 milhões de mortos. Entre esses 70 milhões de mortos estão aqueles que ele perseguiu inimigos, alguns que foram fuzilados e principalmente um número gigantesco daqueles que morreram de fome. Isso porque quando ele assumiu o poder na China, ele tentou acabar com a pobreza extrema do país e ele criou um plano econômico, um plano que ele chamou de Grande Salto para Frente, mas que na verdade foi um gigantesco salto para trás. E esse plano dele resultou em uma fome violenta na China, fome essa que, conforme eu disse, foi responsável por quase 70 milhões de pessoas. Há historiadores que digam que esse número é bem maior, talvez ultrapasse a casa dos 90 milhões de pessoas ao longo de 27 anos de terror. Mao Tse-tung, ele é o primeiro açougueiro aqui na nossa lista. Vão ser 4, ele é o primeiro. O próximo açougueiro é esse que você está vendo agora, a imagem dele aqui. Trata-se do georgiano Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele comandou com mão de ferro, com extrema crueldade, com extrema violência, a Rússia. Eu falei georgiano porque ele nasceu na Federação da Geórgia, portanto, georgiano. Ele
assumiu o poder na Rússia lá no começo dos anos 20 e perdurou até ali por volta do começo dos anos 50. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele foi o responsável por comandar a Rússia. Ele lutou contra os nazistas. Só que, por incrível que pareça, ele resolveu adotar uma prática que ele aprendeu com o nazismo, que foi os campos de concentração. Então, durante o período do governo dele, estima-se que ele mandou para a morte cerca de 23 milhões de pessoas, entre perseguições, fuzilamentos, entre mandar para lá os campos de concentração que ele implantou na Rússia, onde os prisioneiros eram obrigados a trabalharem até a exaustão, até morrerem. 23 milhões de pessoas. Joseph Stalin, nessa lista dos 4 açougueiros, ele ocupa a posição número 2. O próximo açougueiro é esse cuja imagem você está vendo agora. Dentre os 4, com certeza, ele é o rosto mais conhecido, Adolf Hitler, que você está vendo aí. Adolf Hitler, ao contrário do que muitos pensam, ele não era alemão. Adolf Hitler, ele nasceu na Áustria. Ele se mudou para a Alemanha no ano de 1913. E lá na Alemanha, ele fez carreira tanto militar quanto carreira política. E no final ali dos anos 20, começo dos anos 30, ele atingiu o auge da carreira dele. Ele se tornou chanceler da Alemanha depois de muitas disputas, muitas guerras, enfim, uma série de situações envolvendo política. E ele então começou um ambicioso plano de expansão. Ele queria dominar primeiro a Europa e depois dominar o mundo. Adolf Hitler, então, tentando levar a termo o plano macabro dele de dominar a Europa e depois o mundo, ele foi responsável por aproximadamente 17 milhões de mortes. Foram judeus, foram ciganos, foram alemães alguns que ele não considerava alemães 100% puros. Ele achava que era alemães misturado com outros povos. Foram mandados para campos de concentração. Entre fuzilamento, câmara de gás, extermínios, campos de concentração, no final das contas, o açougueiro Adolf Hitler foi responsável por 17 milhões de mortes. Ele ocupa a posição número 3 aqui entre esses 4 açougueiros. O próximo açougueiro é um rosto pouco conhecido. Trata-se do rei da Bélgica, Leopoldo II. Para quem não sabe, durante os séculos 18, 19 e século 20, muitos países da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, eles colonizaram muitas partes do mundo, principalmente aqui na América, Ásia e África. A Bélgica, sob o comando desse Leopoldo II, que governou o país entre 1865 e 1909, ela colonizou o Congo lá na África. Mas a crueldade dele
a maneira brutal como ele fez isso foi de uma forma tal que ele se tornou o responsável pelo extermínio de aproximadamente 15 milhões de pessoas lá no Congo. Esse Leopoldo II da Bélgica, lá durante o século 18, 19, ele corretamente ocupa o lugar, a posição de quarto açougueiro aqui na nossa lista entre aqueles governantes que não tiveram nenhum tipo de piedade em derramar o sangue humano em enorme quantidade. Agora, o que acontece a partir daí? Acontece que nos nossos dias, aqui nosso século 21, existem muitos candidatos a açougueiro. Por exemplo, Vladimir Putin da Rússia é um, Nicolás Maduro da Venezuela é outro, aquele lá da China, o tal lá do Xi Jinping, enfim, o presidente lá do Partido Comunista Chinês é outro candidato a açougueiro. Só que hoje esses caras, eles não fazem esse tipo de matança conforme houve lá no passado, pelo seguinte: é porque nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação que circula, eles sabem que essas informações, caso eles resolvessem fazer, iriam chegar muito rápida ao conhecimento de todas as pessoas. E a resposta que eles iriam receber ia ser uma resposta muito dura. Graças à tecnologia militar que existe nos dias atuais, esses caras de hoje, eles sabem que se eles tentassem exterminar em grande quantidade de pessoas, provavelmente eles iam receber um drone ou um míssil carregado lá com uma bomba que ia ser direcionado certinho para atingir lá a cabeça dele, lá o esconderijo onde ele estivesse. Foi mais ou menos o que aconteceu logo bem no começo desse ano, lá em janeiro. Eu fiz até esse vídeo daqui falando a respeito disso. Aquele açougueiro lá do Irã, aquele Qassem Soleimani, ele foi atingido por um míssil lá no aeroporto no Iraque e foi despachado direto para o inferno. Então, essa certeza que esses caras têm hoje em dia, conforme eu disse, Nicolás Maduro, Vladimir Putin, o presidente lá da China, de que eles podem receber uma resposta muito pesada, isso é que serve de freio para que esses canalhas, esses patifes de hoje, eles não queiram exterminar pessoas. Não é porque eles têm respeito pela vida, pela dignidade, pelos direitos humanos. Eles não têm nenhum respeito por essas coisas. Zero respeito por essas coisas. Eles só não fazem porque sabem que a tecnologia militar de hoje iria possibilitar que uma bomba fosse jogada lá em cima da cabeça deles e ele ia ser despachado direto para o inferno. Esse é o caso, então, de não se ter mais açougueiros como nós tivemos lá no século XX, esses quatro que nós vimos aqui: Mao Tse-tung, Stalin, Hitler e Leopoldo II da Bélgica. Ok? Esse é o nosso vídeo então de hoje. Eu peço por favor que você dê o seu ok, o seu gostei, dá aquela força para que o nosso canal possa crescer um pouco mais. Se puder também, se inscreva. Muito obrigado. Hoje, sexta-feira, final de semana já está vindo aí. Bom final de semana para você, bom descanso, bom sábado, bom domingo. Até o nosso próximo encontro. Valeu, até mais.